nominei algumas para vocês poderem ter acesso e poderem estudar um pouquinho. Falei sobre ascetismo, falei sobre os gnósticos, os ebonitas, os marquineus, só para vocês. Esses daí são alguns dele, porque naquela época, e por conta de o Império Romano ir conquistando, né, as cidades, e eu falei também sobre isso, eles simplesmente agregavam aquela parte no Império Romano e permitia que as pessoas tivessem acesso aos seus deuses, às suas heresias lá, e isso virou uma miscelânea, né? Virou uma miscelânea no nosso meio. E a época que isso ficou bem aparente, bem enraizado, foi na época de Constantino, né? Constantino fez algumas coisas que foram boas, mas que também trouxeram grandes problemas para a igreja. Ele tinha interesses pessoais, porque, na verdade, o império foi dividido, né? Assim, o Império Ocidental e o Império Oriental, e tinha os Césares e os Augustos, e ele queria dominar, né? A princípio ficou com uma parte, no caso, o Império Romano do Oriente, mas ele tinha um interesse em todo, né? O Ocidente também. E aí ele começou a fazer as alianças que ele se permitia e que os outros também permitiam, porque também receberiam benefícios, até que ele consegue ir derrubando um a um e vai depondo, né? Ele primeiro faz aliança, e ele fez uma aliança com Lícino, com o reino que era imperial lá do Ocidente, e depois ele foi manobrando até ele derrubar e ele se tornar o poderoso dos dois lados, tanto do Oriente quanto do Ocidente. E aí ele foi agregando todo esse poderio, e aí ele entendeu, né? Ele teve um sonho. Antes dele fazer essas alianças, ele teve um sonho lá, e que esse sonho, Deus mandava ele usar uma insígnia para poder combater os outros e ele ser vitorioso. E ele fez isso. E aí eu falo um pouquinho sobre isso também, para vocês terem isso como conhecimento, né? Como que as coisas eram feitas, né? As alianças eram feitas. E aí isso se tornou uma forma da igreja ser permeada por coisas que não eram boas, mas que beneficiavam o Império Romano. Aí algumas coisas que ele fez, né? Ele reconheceu o cristianismo como uma religião preferencial, e aí ele foi determinando, né? Acabar as perseguições,
a crucificação foi abolida, os templos foram restaurados, outros foram construídos, o infanticídio foi reprimido e as lutas de gladiadores foram proibidas. Apesar de todos esses triunfos no cristianismo terem acontecido, que eram coisas boas, né, porque a igreja foi um longo tempo perseguida e os cristãos eram colocados em situações assim horrendas. Ele fez uma aliança, né? Constantino fez uma aliança. E aí, por conta disso, as igrejas eram mantidas pelo Estado e os seus ministros privilegiados não pagavam impostos, os julgamentos eram especiais. Iniciou-se as perseguições aos pagãos, ocorrendo assim muitas conversões falsas. Todos queriam ser membros da igreja, quase todos eram aceitos, homens mundanos, ambiciosos, sem escrúpulos, todos desejavam ser postos na igreja, para assim obter influência social e política. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, e é certo, porém, que eram menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Então, assim, a igreja primitiva, né, que começou lá no tempo dos apóstolos, por conta de todo o caminhar dos acontecimentos, dos imperadores que fizeram aliança, deles agregarem lá os deuses, as divindades de quem eles conquistavam, né, dos povos que eles conquistavam. Isso virou uma miscelânea, e aí foram acontecendo, né, com uma maior frequência as heresias, e aí cada um entendia alguma coisa que considerava que era correto, e aí existiam as brigas lá e as faltas de consenso sempre criaram um problema, né? Um problema de verdade para a igreja, porque, na verdade, a gente foi se misturando, né? O que a igreja primitiva acreditava que era num Cristo que tinha ressuscitado, né? Que morreu, que ressuscitou, que, apesar de ser humano, era um ser criado, um ser de Deus, né? Que foi mandado por Deus. Muitas heresias foram se multiplicando nessa época, porque alguns acreditavam que Jesus não tinha tanto poder quanto Deus, e que Jesus era mais humano do que divino. E aí as coisas foram só... Cada um tinha uma ideia e todo mundo, vamos, isso daqui eu vou colocar aqui em pauta. E a briga era ferrenha. E hoje nós não estamos diferentes não, tá, irmãos? Não estamos diferentes. Na verdade, se a gente for olhar ao longo da história, nós vamos perceber que a igreja hoje está fazendo a mesma coisa. Vai agregando muitas coisas, né? Nós não estamos sob nenhum poder imperial, mas é aquilo que eu falei, né? Nós estamos sob um ataque, né? Um ataque mental intenso o tempo inteiro. A nossa mente, né? O que as pessoas acreditam, e aí as pessoas vão espalhando e vão trazendo isso para dentro da igreja, é tão ferrenho quanto as pessoas eram perseguidas, literalmente. Nós não somos colocados em arenas
igual os cristãos eram, mas nós somos, de igual forma, atacados mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, por conta de todas as coisas que vêm, né? E que muitas vezes a gente aceita, literalmente. Aos poucos, as festas pagãs tiveram seus lugares na igreja, porém com outros nomes. A adoração a Vênus e Diana foi substituída pela adoração à Virgem Maria. As imagens dos mártires começaram a aparecer nos templos como objeto de reverência. No ano 363, todos os governadores professaram o cristianismo e, antes de findar o século IV, o cristianismo foi virtualmente estabelecido como religião do império. E aí eu fiquei pensando, né, engraçado, virtualmente, eu falei, por que virtualmente? Porque é exatamente isso que acontecia, né? As pessoas, porque eu falei, virtualmente, porque as pessoas naquela época começaram a acreditar que tudo aquilo poderia ser agregado à igreja e fazer parte. E exatamente foi o que aconteceu, né? A fundação de Constantinopla. O imperador Constantino compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, cheia de templos e estátuas pagãs. Ele desejava uma capital sob auspícios da nova religião. Na nova capital, a igreja era honrada e considerada, e era considerada. Logo depois da fundação da nova capital, deu-se a divisão do império. As fronteiras eram tão grandes que um imperador sozinho não poderia defender seu vastíssimo território. Para resolver as primeiras divergências teológicas entre os cristãos, convocaram o primeiro concílio de Nicéia em 325, no qual participaram mais ou menos 300 bispos. Sob a influência de Constantino, o concílio definiu a natureza divina de Jesus. A fixação da data da Páscoa, que passou a ser diferente da Páscoa judaica, e a promulgação da lei canônica. Ficou definido também que o domingo seria o dia de descanso dos cristãos. Ampliou a cidade de Bizâncio entre 326 e 330, transferindo a capital do Império Romano para o Oriente, nomeando-a de Nova Roma. Após a morte de Constantino, ela seria chamada de Constantinopla. E em 1453, quando foi conquistada pelos turcos, recebeu seu nome atual, que é Istambul. Existiam algumas controvérsias, né? E aí eu falei um pouquinho por conta desse agregar de vários ensinamentos, várias divindades que cada grupo, né, que era conquistado vinha era agregado ao Império Romano, começaram, né, os burburinhos. Aí apareceu, por causa da doutrina da Trindade, o presbítero Ário de Alexandria, que defendia a tese que Jesus era superior aos homens, porém inferior ao Pai. Não admitia a existência eterna de Cristo. Seu principal opositor foi Atanásio, também de Alexandria, afirmando a unidade de Cristo com o Pai e a sua divindade. Constantino não teve êxito em resolver a questão, por isso convocou o concílio de Nicéia, onde a doutrina de Ário foi condenada. Apolinário era bispo em Laodiceia quando declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo. Esta heresia foi condenada no concílio de Constantinopla de 381. Nestor, que é outro cara, era sacerdote de Antioquia, quando se opôs à aplicação do termo Mãe de Deus.
que é Maria, né? Afirmou que as duas naturezas de Cristo agiam em harmonia. No Concílio de Éfeso, em 433, foi banido e suas obras foram queimadas e aprovado o termo o termo Mãe de Deus. E aí a gente vai percebendo como que as coisas foram acontecendo e como que as heresias, as doutrinas eram agregadas à igreja e a gente foi... Obrigada, Renê. Estou com a minha garrafinha aqui, ó. Foram se... começaram a fazer parte, né? Só que aí existiam as brigas. Nós tivemos os mártires, né, os principais, que foi Inácio, Policarpo, que defendiam Justino. E aí eu falo um pouquinho sobre eles, né? Inácio foi provável discípulo de João, bispo de Antioquia, foi condenado no ano 107 por não adorar outros deuses. Foi morto como mártir, lançado para as feras no anfiteatro romano, no ano 108 ou 110, mais ou menos, enquanto havia os festejos, né? Ele estava disposto a ser martirizado, pois durante a viagem para Roma escreveu cartas às igrejas, manifestando o desejo de não perder a honra de morrer por seu Senhor. Policarpo, também bispo de Esmirna, na Ásia Menor, morreu em 155, ao ser levado perante o governador e instalado para abandonar a fé e negar o nome de Jesus, assim respondeu: 86 anos servi e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderia eu negar ao meu Senhor? Policarpo foi queimado vivo. Justino era um dos homens mais competentes do seu tempo e um dos principais defensores da fé. Seus livros, que ainda existem, oferecem valiosas informações acerca da vida da igreja nos meados do segundo século. Seu martírio deu-se em Roma no ano de 166. Então a gente pode ver aí como que as coisas foram acontecendo, né? Cheguei a falar sobre pouquinha coisa, né? Sobre heresias, filosofias e religiões gregas. Mas eu vou desenhar um pouquinho cada uma aqui que eu coloquei, fiz um resuminho, e aí depois vocês vão olhar isso que eu vou colocar lá no grupo, né? O ascetismo é a autonegação, visão de que a matéria e o espírito estão em oposição um ao outro. O corpo físico, com suas necessidades e desejos inerentes, é incompatível com o espírito e sua natureza divina. O ascetismo defende a ideia de que uma pessoa só alcança uma condição espiritual mais elevada se renunciar à carne e ao mundo. Foi amplamente aceito nas religiões antigas e ainda hoje é uma filosofia proeminente, sobretudo nas seitas e religiões orientais. Platão idealizou as seitas judaicas, como os essênios, praticavam-no fervorosamente. O cristianismo institucionalizou com o desenvolvimento de várias ordens monásticas. Os gnósticos acreditavam que Deus supremo é espírito absoluto e causa de todo bem, enquanto a matéria é completamente má, criada por um ser inferior que é Jeová. O propósito é, então, escapar deste corpo que aprisiona o espírito. A fim de chegar à libertação, é necessário que venha um mensageiro do reino espiritual. Cristo, portanto, não era matéria, possuía somente a natureza divina. Então, assim, é tanta heresia que é difícil. Os ebonitas.
Os ebonitas foram incluídos no grupo judaizantes, facções dissidentes e presentes do judaísmo cristão do século I, notadamente em Jerusalém. O grupo insistia em guardar a lei mosaica como uma observância não só para si, mas para todos os que se convertessem entre gentios. Elementos como circuncisão, guarda do sábado, faziam parte da ética ebonita. Tudo indica que observavam esse designativo ebonitas do termo hebraico ebionim, uma referência aos pobres. A princípio, era um predicado honroso para os cristãos em Jerusalém, mas geralmente, quando se faz referência aos ebonitas como comunidade religiosa, tratava-se de uma seita herética que emigrou para as regiões leste do Jordão e se misturou de forma inadequada aos elementos judaicos e cristãos. Os ebonitas não aceitavam a cristologia ortodoxa, pois rejeitavam completamente a divindade de Cristo. Nada mais era do que o novo Moisés. Negavam sua pré-existência, sua encarnação e seu nascimento virginal. No conceito ebonita, embora Jesus fosse o Messias, era puramente humano. No que concerne ao cano bíblico, aderiram apenas a Taná e ao Evangelho de Mateus. Pregavam que as epístolas paulinas deveriam ser rechaçadas por conterem ensinos anti-ebionitas. Os maquineus, de origem persa, foram chamados por esse nome em razão de seu fundador ter o nome de Mani. Acreditavam que o universo se compõe do reino das trevas e da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem. A base do maniqueísmo engloba um Deus teísta que se revela ao homem. Deus usou diversos servos como Buda, Zoroastro, Jesus e finalmente Mene. Deveriam ser discípulos, praticar o ascetismo e evitar a participação em alguma morte, mesmo de animais ou plantas. Deveriam evitar o casamento antes abraçarem o celibato. O universo é dualista, existem duas linhas morais em existência distintas, eternas e invictas, a luz e as trevas. A remissão ocorre pela gnosis, conhecimento especial que os iniciados conquistavam. Entre os remidos, há duas classes, os eleitos e os ouvintes. Os eleitos não podiam nem mesmo matar uma planta, por isso eram servidos pelos ouvintes, que podiam matar plantas, mas nunca animais ou até mesmo comê-los. Os eleitos subiriam após a morte para a glória, enquanto os ouvintes passariam por um longo processo de purificação. Quanto aos ímpios, continuariam reencarnando na terra. Recebeu grande influência de Márcion. Rejeitavam a Jesus, porém criam em um Cristo celestial. O arianismo, eu até falei um pouquinho, acho que na outra aula, né? Doutrina filosófica que surgiu no século IV a.C. e que colocava em xeque a Santíssima Trindade, um dos principais dogmas da Igreja Católica. Proposto por Ário, um professor de Alexandria, a doutrina questionava a divindade de Jesus. E por ser criado pelo Pai, Deus seria então um semideus. O dogma da Santíssima Trindade afirmava que o Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo eram um só ser divino. O arianismo refutava a ideia de que poderiam ser três em um e um em três. O arianismo, para Ário, se Jesus foi o primeiro ato de criação por Deus, existe algum tipo de prioridade e o poder maior é dele, não do Filho. A doutrina também questionava as referências bíblicas que destacavam a fragilidade de Jesus
quando estava sob a forma humana. E aí eles sempre se perguntavam, né? Se um Deus, então, se é um Deus, então, por que sentir cansaço, dores e limitações inerentes ao ser humano? Então, assim, gente, é um negócio complicado, porque se você for... E tem muitas, isso daqui são porções, né, que eu coloquei, assim, de algumas que são principais, mas tem inúmeras, não dá nem para a gente descrever quantas que começaram, né, que foram agregadas naquele tempo, e ainda hoje elas existem. Elas existem. E o nosso papel, né, como cristão é poder a gente buscar mesmo de Deus na palavra como que a gente deve caminhar, como que deve ser a nossa vida como cristão diante de tantas coisas que nós vemos, presenciamos, ouvimos falar. E aí, quando eu comecei a estudar para poder fazer um resumo para vocês, porque o nosso objetivo aqui não é trazer tudo isso, né? O nosso objetivo assim, é mostrar para vocês como que a igreja veio se desenvolvendo, e aí a gente não chegou nem na igreja medieval, né? Que eu vou começar a falar um pouquinho hoje, mas o nosso tempo, eu vou ter que parar aqui no meio. E a igreja na reforma, a igreja moderna, do que nós, né? Hoje, quando eu olho para tudo isso, o que nós precisamos, como cristão, ter certeza? Porque quando eu olho para eles lá atrás, eu consigo perceber que, assim, como naquela época as coisas estavam começando a acontecer, a ser agregada, quem conhecia a palavra, eu acredito que tinham certeza de que Jesus tinha morrido e que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era Salvador, né, era o nosso Salvador, eles não foram tão atingidos mentalmente, né? É aquilo que eu falei, né? Eles foram atingidos fisicamente porque eles precisavam, naquela época, negar sua fé e aceitar lá os deuses que eles estavam oferecendo. Em outras épocas, eles poderiam adorar o Senhor, mas que eles também precisavam adorar lá os imperadores. Desde que eles não negassem, né, o imperador, eles poderiam viver nessa miscelânea. Mas a gente, assim, que vem acompanhando tudo isso, e se você for ler, é tanta imundícia, né? São tantas coisas assim complicadas para você digerir, que a nossa briga, ela não é física, né? A nossa briga é literalmente espiritual. A gente precisa ler, observar, entender como que se deu o processo, mas a gente não pode permitir que essas coisas agreguem na nossa vida cristã, ou que a gente até coloque isso, né, ou agregue para nós, para cada um de nós, o que de repente você, muitas vezes, pode considerar quando você lê lá, falar assim, nossa, mas isso aqui é interessante, né? Isso daqui deveria fazer parte, isso aqui é bom.
Na verdade, a gente precisa buscar na palavra de Deus o que é a essência pura do Evangelho. Quando Paulo começou a pregar, e aí ele foi colocando, né? E a gente entende assim que Paulo era um homem extremamente culto que aprendeu, né, nas escolas da época, mas ele teve encontro com Cristo, de verdade. E aí Paulo se tornou um outro homem. E é para esses exemplos que a gente precisa olhar e pautar a nossa vida cristã. Não considerar que assim, isso aqui é bom, então é válido, eu posso colocar aqui na minha vida. Isso daqui é mais ou menos, não precisa ser agregado, ou não tem muito peso. A gente precisa buscar de Cristo, do Senhor, qual é a direção na palavra de Deus, para que a gente possa ser testemunho vivo para as pessoas que estão lá fora, que já ouviram falar de Jesus, mas que não conhecem esse Cristo. E que a nossa vida possa ser esse testemunho vivo. Em primeiro lugar, antes de você abrir a sua boca para falar desse Jesus, a sua vida precisa ser testemunho para as pessoas que estão lá fora. Se não for assim, sinceramente, irmãos, não vai funcionar. E hoje eu percebo que as pessoas estão perdidas justamente por conta disso, porque agregam tantas coisas, leem tantas coisas, se acham tão expert no que leem, no que buscam, e esquecem do essencial, que é você poder perguntar assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem foi que me criou? Eu não nasci de uma partícula, né? Eu não evoluí do macaco. E outras séries de coisas, né? A gente precisa pensar sobre isso. Pastor José Edson, o senhor vai falar? Na verdade, assim, os concílios eram para tentar apaziguar a quantidade de coisas que tentavam introduzir. E aí eles buscavam lá o rumo que eles entendiam que era o melhor. E aí, como a maioria chegava no consenso, aquilo virava lei, né? Literalmente era assim, mas não significava totalmente que era o correto. Porque ninguém olhava, né, os imperadores, aqueles que buscavam poder, eles não estavam interessados em seguir um Cristo, né? Um Deus que era o Todo-Poderoso. Eles queriam que as pessoas seguissem eles que se consideravam deuses, literalmente. E aí eles queriam lá aprovação total disso. Fala dele.
Não, antes. Né? Eu estou lá na igreja primitiva, imperial, né? E agora eu vou chegar na igreja medieval. Depois que vem a igreja reformada. Vamos lá, igreja medieval. Tem uns 2 minutinhos, 5 minutinhos ainda. Este período vai desde a queda de Roma, em 476, até a queda de Constantinopla, em 1453. O progresso papal. O termo papa significa principalmente papai, sendo, portanto, um termo de carinho e respeito, e este termo era usado para qualquer bispo, sem importar se ele era de Roma. Como Roma era, pelo menos de nome, a capital do império, a igreja e o bispo desta cidade logo se viram em posição de destaque. Quando os bárbaros invadiram o império, a igreja de Roma começou a seguir um rumo bem diferente em Constantinopla. No ocidente, o império desapareceu e a igreja veio a ser a guardiã do que restava da velha civilização. Por isto, o Papa chegou a ter grande prestígio e autoridade. Porém, enquanto que no Ocidente duvidava-se da sua autoridade, em Roma e vizinhanças, esta autoridade se estendia até além dos assuntos religiosos. Tudo isto, no mais, mostra que, em uma época em que a Europa estava em caos, o papado preencheu o vazio, proporcionando certa estabilidade. Então, assim, era isso que funcionava, né? Eles queriam ter status. E aí iam se denominando, né? Depois dos imperadores começaram os bispos e aí eles, bom, esse daqui vai ser o Todo-Poderoso, vai ser o Papa e vou ter esse reconhecimento aqui do império, das partes que eles, na verdade, tinham se dividido, né? Oriente e Ocidente. O período de crescimento do poder papal começou com o pontificado de Gregório I, o Grande, e teve o apogeu no tempo de Gregório VII, mais conhecido por Hildebrando. Ele reformou o clero, que se havia corrompido, elevou as normas de moralidade de todo o clero, exigiu o celibato dos sacerdotes, libertou a igreja da influência do Estado, pôs fim à nomeação de papas pelos reis e imperadores. Hildebrando impôs a supremacia da igreja sobre o Estado. Origem e desenvolvimento do papado. A autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo, de um bispo igual aos outros. O de Roma passa a ser o primeiro entre os demais e, finalmente, cabeça incontestável da Igreja. Vários papas de grande envergadura, dos quais devemos citar alguns: Inocêncio, Celestino, Leão e o próprio Gregório. E aí a gente pode perceber como que a Igreja, né, foi criando manobras, e eram manobras que pudessem favorecer as pessoas que entendiam, né, que estavam no poder, para subjugar as outras pessoas, entendeu? Os antigos autores católicos tinham insistido que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro e que tinha tido uma linha de papas, vigários de Cristo desde então. Oscar Cullmann, teólogo protestante, examina detalhadamente a questão de Pedro ter estado em Roma. Conclui que estava lá e lá foi martirizado. Nega, entretanto, que tenha fundado a igreja e passado seus direitos
aos bispos subsequentes. A lista dos primeiros bispos consta destes nomes: Lino, Cleto, o Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telesforo, Higino, Pio, Aniceto, Sóter, Eleutero e outros. E aí eu coloquei as datas, né? Estas datas são aproximadas e temos poucas informações do pontificado. Então, assim, por aí a gente percebe quantos papas foram nomeados, né, bispos, e eles foram entendendo que eles tinham poder sobre a igreja, que a igreja foi criada por Pedro e que Pedro, quando morreu, foi passando esse legado para eles, né, como se eles fossem os detentores do apostolado, né? Aí vou parar por aqui, porque senão a gente não vamos conseguir terminar. Deixa eu só terminar esse pedacinho aqui. Um outro elemento que contribuiu para fortalecer a posição de Roma neste período foi a crescente prática das igrejas rurais e de pequenas cidades serem relacionadas a alguma igreja em cidade grande ou incorporadas no sistema diocesano. Esta prática começou no século II como resultado do sistema missionário das igrejas-mães. Quer dizer, se a gente for estudar, a gente vai perceber que assim, as igrejas que foram sendo criadas nos lugares pequenos, elas tinham que prestar total reverência ao Papa lá, o Todo-Poderoso, que era o comandante de tudo, né? Que entendia-se que era aquele que estava lá no seu legado, né? E aí é óbvio que assim, com todas essas, com esses todos pormenores, né, desses pequenos ser filiado ao maior, vai se criando uma adoração, né, aquele lá que está no topo como todo-poderoso. E era o que o papado fazia, né, literalmente. Certo? Vamos parar por aqui. Vamos orar. Deus amado, nós te exaltamos, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por mais um período, ó Deus, que podemos aprender mais um pouquinho contigo, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que tu sempre nos esclareça, que as nossas mentes, Senhor, possam ser sempre fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, Deus, não permitindo que sejamos tragados ou envolvidos de qualquer maneira, Senhor, por qualquer coisa que não venha de Ti, que não diga, Senhor, que Tu és o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor amado, nos dê força, sabedoria, e que as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso corpo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.